Prezada profissional da beleza, está na hora de deixar de ser besta. No episódio de hoje, eu vou te guiar por um tema que pode transformar completamente a sua relação com as suas clientes. A partir de hoje, você vai usar a tão sonhada frase "eu deixei de ser besta". Porque é isso, né, gente? Ser boazinha nada mais é do que a romantização do famoso ser besta. Na minha humilde opinião, não sei se você concorda. Enfim, soberana, chegou a hora de parar de ser boazinha e começar a ser respeitada, valorizada pela sua cliente. Você tá pronta mesmo? Porque é um caminho sem volta, hein? Então vamos lá. Seja muito bem-vinda ao Soberancast. Eu fico imensamente feliz em te receber aqui. Eu sou Verônica Soberan, empresária e educadora de estética do olhar há 12 anos. E eu resumi em 12 episódios práticos toda a minha experiência com encantamento e fidelização de clientes para te ajudar a ser vista pela sua cliente como uma profissional de altíssimo valor. Mas antes de entrar no nosso tema incrível de hoje, eu tenho 2 pedidos muito importantes para fazer para você. Primeiro, pega lá o seu café, que é para ligar o seu cérebro e você não deixar passar nada. E o segundo é para lembrar que eu preciso da sua ajuda para cumprir a minha missão de elevar o padrão das profissionais de beleza do nosso Brasil. Então você vai fazer o seguinte agora para mim, nesse instante. Você vai clicar no botão de compartilhar que está aqui no final dessa tela e vai encaminhar esse episódio para 3 profissionais da beleza, as 3 primeiras que vier na sua mente agora. Você consegue fazer isso para mim? Eu vou fazer uma pausa aqui, que é para você não perder nada, tá? Então vai lá, clica no botão de compartilhar aqui embaixo dessa tela e envia para as 3 primeiras profissionais da beleza que vier na sua mente agora, para que você consiga me ajudar a alcançar a minha meta aí de revolucionar esse mercado. Pronto? Tudo pronto? Já encaminhou? Então vamos lá. Tá na hora de se libertar da necessidade de agradar todo mundo o tempo todo. Tá na hora de você começar a se posicionar como a profissional que você realmente é. Porque no final das contas, tudo que a gente quer é construir relacionamentos saudáveis em todas as áreas da nossa vida. É ou não é? A gente quer relacionamento saudável amoroso, a gente quer relacionamento saudável no âmbito familiar e a gente quer relacionamento saudável no âmbito profissional também, não é verdade? Relacionamentos saudáveis, todo relacionamento saudável, ele começa com um simples, mas poderosíssimo não. Como assim, Verônica? Bem, vamos direto ao ponto. Na nossa área da beleza, ser boazinha geralmente é confundido com estar sempre disponível, ser sempre flexível, estar disposta a fazer tudo que a cliente pede, né? Mesmo quando isso vai contra aquilo que você acha certo ou contra aquilo que é melhor para você e para o seu negócio. E eu acho que as pessoas, de modo geral, elas estão cada vez mais ansiosas. Elas esperam que a gente, principalmente os prestadores de serviço, deem conta da ansiedade delas, da pressa delas, enfim. E é por isso que eu acho isso um grande problema. Porque quando você se coloca nesse papel de boazinha, de dar conta da ansiedade do outro, você começa a se desgastar. Isso não afeta só a sua produtividade e a qualidade do seu trabalho. Afeta também a percepção que a sua cliente tem de você. Ela vai começar a te ver como alguém que pode ser facilmente manipulada. E aí no dia a dia, né, isso vai acontecer com muita frequência. E no dia que você resolver que não vai fazer o que ela está querendo, pronto. Essa cliente vai fazer o maior auê na sua sanidade mental. E eu tô te falando isso por experiência própria, tá? Vai por mim. É verdade que você precisa resolver o problema da cliente, sim. Você tem que resolver o problema da cliente. Mas você tem que resolver o problema que te compete. Se você é extensionista de cílios, o que te compete? Te compete fazer um ótimo atendimento, oferecer uma ótima técnica, dar uma garantia do seu trabalho, dar suporte pós-procedimento, caso aconteça dessa cliente ter alguma intercorrência. Isso te compete. Ou seja, é responsabilidade sua como profissional, entende? Agora, dar conta da ansiedade da cliente te compete? Claro que não. Se ela ficou chateada porque quer ser atendida no domingo de manhã, sabendo que esse não é o seu horário de atendimento, é um problema dela, somente dela. Não é um problema seu. Se ela tem dinheiro para pagar pelo seu trabalho ou não, é um problema que ela tem que resolver, não é você. Você não tem nada a ver com isso. Entende? Lidar com as limitações da sua cliente não é responsabilidade sua.
Uma coisa que eu ouço muito das minhas alunas é: Verô, eu preciso subir os preços da minha tabela, né, dos meus serviços, mas se eu subir, as minhas clientes elas não vão vir mais. E aí eu pergunto: como é que você sabe que ela não vai vir mais? Ah, eu acho que ela não vem, porque ela já reclama do preço agora. Imagina depois que eu subir. E aí essa profissional, ela deixa de precificar direito, já fica no prejuízo ou precifica na insegurança. E aí na hora de falar para a cliente sobre o ajuste, ela treme, gagueja, fica com medo, se sente insegura, não passa para a cliente o real motivo daquele ajuste. Entende? Se você continuar agindo assim, a única coisa que você vai conseguir é ter um colapso emocional. Não é sua responsabilidade resolver a limitação da sua cliente. É claro que existem formas e formas de dizer não. Você pode educar sua cliente sem traumatizar ela, lógico. Quando você entende o que é competência sua e o que é competência da cliente, você consegue não só esclarecer os limites. Olha, cliente, até aqui é comigo. Daqui pra frente é com você. Você consegue não só fazer isso, como também consegue direcionar essa cliente para uma solução melhor. Presta atenção aqui, você vai apenas direcionar essa cliente. Quem vai resolver, quem vai solucionar o problema é ela, não é você. Percebe? Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que a cliente tenha chegado aí querendo fazer volume russo. E aí você diz para ela que o valor do volume russo é R$250. Só que essa cliente, ela não tem R$250, ela só tem 220. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai te pedir um desconto. O que acontece na maioria das vezes? O que as lestes geralmente acabam fazendo para não perder dinheiro? Acabam cedendo e dando o desconto para a cliente, já que a cliente já está ali, né? E se ela for embora, provavelmente não dê para colocar uma outra pessoa ali no lugar dela em cima da hora. Então acaba cedendo e dando para ela esses R$30 de desconto. É claro que dando esse desconto, você vai acabar perdendo menos dinheiro ali na hora. Vai deixar de ganhar só R$30 e não os 250, que seria o valor cheio do procedimento. Só que, fazendo dessa forma, você perde muito mais o seu valor como profissional. Vai ficar ali registrado no inconsciente dessa cliente que, no fim das contas, quem dá o preço no seu serviço é ela, e não você. Agora, se você esclarece o limite e direciona ela para uma solução que talvez possa ser agradável para vocês duas, você deixa o contrário gravado no inconsciente dela, que você tem as rédeas do seu negócio e que não está ali para brincadeira. Ao invés de você ceder o desconto que ela pediu, esclareça o limite para ela. Olha, eu entendo que você gostaria muito de fazer o volume russo. Só que para mim fica inviável te dar esse desconto porque o custo do volume russo ele é maior do que o das outras técnicas. Por isso que ele é um pouco mais caro. 12% pode parecer pouco para você, mas se eu te der esse desconto agora, eu acabo ficando no prejuízo, entende? Percebe que você não falou um simples não para ela. Eu não estou dizendo aqui que você tem que dar satisfação para a cliente, mas você tem que mostrar para ela que você sabe o que está fazendo. Você mostrou para ela que você calculou os custos do seu serviço e que aquele preço é um preço justo e necessário. Só fazendo um parêntese aqui. Qual você acha que é o conceito de preço justo? O que significa justo para você? Para mim, justo significa exato, certo. Vou fazer uma analogia aqui para você conseguir compreender o que eu tô falando. Eu uso o tamanho 38. Se eu comprar uma calça no tamanho 36, ela não vai fechar. Ela vai ficar apertada, porque vai ser pouco pano para mim. Se eu comprar uma calça no tamanho 40, ela vai cair. Vai sobrar, vai ficar larga. É muito pano para mim, que uso 38. Então, se eu uso o tamanho 38, eu tenho que comprar uma calça no tamanho 38. Porque só a 38 vai ficar exata, vai ficar justa, entende? Então, justo é aquilo que não sobra e nem falta, exato. Então, você precisa mostrar para sua cliente que você calculou o preço e que esse preço ele é justo. E aí, depois que você esclarecer esse limite, você direciona ela para uma solução que pode ser vantajosa tanto para você quanto para ela. Olha, cliente, eu não consigo te dar esse desconto no volume russo,
Mas nós podemos fazer o volume tecnológico, que também vai te dar o efeito de cílios mais volumosos e o preço dele vai estar dentro do seu orçamento hoje. Veja como dessa forma a cliente vai para casa com o volume, né, com os cílios volumosos que ela queria e você não desvaloriza o seu trabalho. Entende? Só que esse tipo de resposta é muito mais elaborada, você precisa pensar. Lembra que no primeiro episódio eu falei para você que você precisa imaginar os possíveis conflitos do seu atendimento? Porque aí, quando você imagina todos os possíveis conflitos, você consegue trabalhar suas respostas de uma maneira mais estratégica, que te dê valor, que mostre o seu valor para o cliente, ao invés de deixar o seu cliente chateado. Então, você precisa fazer esse tipo de coisa. Se você não ouviu o primeiro episódio, volta lá, faz a atividade do primeiro episódio, porque é muito importante que você tenha em mente que você precisa ter uma postura intencional. Só quando você tem essa postura intencional que você consegue direcionar o seu cliente para fazer o que ele precisa fazer para valorizar e respeitar o seu trabalho. Certo? Não é só dizer não e torcer para a cliente entender, porque ela não vai entender. Você precisa esclarecer os limites, direcionar a cliente para uma solução interessante. Sempre, independente de ser com preço, com horário, com a técnica. Não pensa apenas no que está em jogo ali naquele momento. Pare para pensar. Para de só reagir. Seja intencional. Vai colocando no inconsciente dessa cliente que você é uma profissional séria, de princípios e valores bem definidos. A percepção de valor, ela é construída. É algo que a gente precisa ensinar pouco a pouco para o nosso cliente. É inconsciente, fica no inconsciente dele. Não adianta ser boazinha e, ao mesmo tempo, querer que a cliente te valorize. Você gosta de namorado bonzinho? Sem personalidade, que fala amém pra tudo que você fala? Você pode até pensar que sim, mas com certeza não. Eu garanto que não. Você tá aí achando que gosta, mas se aparecer alguém, uma outra pessoa que te passe muito mais segurança, querendo você, com certeza você vai trocar de namorado. Ninguém gosta de pessoas influenciáveis que dizem amém pra tudo. O ser humano precisa se sentir seguro. Principalmente nós mulheres. E isso não é machismo, tá? É biologia. Sua cliente também quer segurança. E se você não der essa segurança que ela quer, em algum momento ela vai te trocar por outro profissional. Ela vai te trocar pelo seu concorrente. É só uma questão de tempo. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, ó: o que segura a vaca no pasto não é a cerca, é a grama. Então, se você não der para sua cliente o que ela precisa, ela vai embora. Ela vai mesmo, sem olhar para trás. Agora, se você oferece o que ela precisa, não é o seu não ou o seu limite, o limite que você impõe, que vai fazer ela te trocar pelo seu concorrente. Te garanto. Quando a gente entende o poder do não, a gente começa a mudar o jogo. Dizer não é uma das ferramentas mais poderosas que você tem à sua disposição. E eu sei que não é fácil. Você deve estar se perguntando, pensando, mas se eu falar não e a cliente não aceitar, eu vou perder essa cliente. Primeiro a gente precisa quebrar esse mito, quebrar essa objeção aí. O não, ele não é o fim de um relacionamento. Na verdade, pode ser o começo de um relacionamento muito mais forte, muito mais saudável. Por exemplo, imagina que uma cliente pede um encaixe de última hora para você. Você está exausta, já teve um dia cheio, mas sente que precisa dizer sim porque tem medo de perder a cliente ou porque está precisando do dinheiro dela naquele momento. Precisar do dinheiro dela nesse momento é uma falta de planejamento e a gente pode trazer isso num outro episódio. Vamos falar aqui agora apenas do medo de perder a cliente, tá? Agora imagina se ao invés de encaixar essa cliente por medo de perdê-la, você fala para ela assim, cliente, eu não consigo te atender hoje, mas eu posso te encaixar amanhã no meu primeiro horário. O que você está fazendo aqui? Você está estabelecendo um limite claro, sem fechar as portas para ela. Eu vou te dar agora um exercício prático aqui, bem singelo, mas muito poderoso. A gente pode chamar ele de o diário dos nãos.
Você vai fazer o seguinte, durante uma semana, você vai anotar todos os momentos que você sentiu vontade de dizer não, mas acabou dizendo sim por qualquer motivo. No final dessa semana, você vai refletir como é que isso afetou o seu trabalho e o seu bem-estar emocional, físico, enfim. Que acaba afetando tudo, né? Esse exercício ele vai te ajudar a identificar os seus padrões. Por que, que você está falando sim quando você quer dizer não? E a partir daí você vai começar a quebrá-los. Tá? Bem, agora que você já sabe por que é importante dizer não, a gente vai falar sobre como fazer isso de uma forma eficaz sem perder o profissionalismo. Naquela postura soberana que a gente tanto quer. Primeira coisa, clareza desde o início. O primeiro passo é ser clara desde o primeiro atendimento. Explica para a sua cliente as suas políticas, seus horários, o que você espera dela. Olha, cliente, meu atendimento ele é assim, assim, assim. Eu uso esse e esse produto. Você vai precisar fazer isso e isso e a gente vai chegar nesse resultado. É isso que você espera? Mas evita escrever isso no WhatsApp, porque dificilmente a cliente vai ler, principalmente se for um textão no final do agendamento. Prefira marcar uma avaliação presencial ou uma reunião pré-atendimento. Ou ainda que seja online, não tem problema. Você pode até fazer essa avaliação no mesmo dia do procedimento. Mas explica para ela que você precisa desses primeiros 20 minutos para alinhar as expectativas, para que você consiga entregar exatamente aquilo que ela precisa. Dessa forma, você garante que ela vai sair feliz com o resultado. Nessa reunião, tira todas as dúvidas dela e as suas. Entenda por que ela está querendo esse procedimento, por que ela te escolheu para realizar esse procedimento, o que ela espera do resultado. Se esse resultado ele é compatível com aquilo que você pode entregar para ela. Explica todos os passos, todas as regras, as condições, os cuidados que ela precisa ter para esse procedimento. Qual a sua política de suporte em caso aconteça alguma intercorrência? Quais são as marcas dos produtos que você utiliza, dos descartáveis que você utiliza? Qual o seu prazo de resposta no WhatsApp? Qual é o seu processo de higienização, de esterilização de materiais? Faça a cliente se sentir segura. Passa segurança para ela, mostra para ela tudo o que você faz, como você faz, que você tem um protocolo exatamente pensado para o melhor para ela. Dá para ela a segurança, a certeza de que ela escolheu o melhor profissional. Isso é experiência. É isso que a sua cliente está buscando. Se a sua cliente quiser um cappuccino, ela não vai procurar um profissional da beleza. Ela vai procurar uma cafeteria. Se ela quiser massagem, chocolate, um estúdio cheio de frufru, de glitter, de confete, nada disso vai fazer a sua cliente confiar em você. Nada disso é a experiência que ela está esperando de você. Não é isso que vai atrair as clientes certas para você. A cliente ela só vai ficar contigo se você mostrar, se você provar para ela que é a melhor opção. E como é que você prova isso para ela? Passando segurança. Mostrando para ela através da sua postura, das suas palavras, que você sabe o que está fazendo. Se antecipa, soberana. Seja intencional. Isso cria uma base sólida para você, te valoriza e evita conflitos desnecessários. Segunda coisa, use o não como um convite para a conversa, para o diálogo. Se a cliente insiste em algo que não é viável nem para ela, nem para você, ao invés de simplesmente negar e ser grossa com ela, usa isso como uma oportunidade para entender melhor essa necessidade. Pergunta por que ela está insistindo tanto. Se é algo que você realmente não pode atender, oferece para ela uma solução que talvez ela não tenha considerado. De repente, indicar uma colega. Para com essa insegurança de não querer indicar pessoas para fazer serviço que você não faz, que você não quer fazer, ou que você simplesmente não tem habilidade, ou que vai contra aquilo que você prega. Se essa pessoa não é o cliente ideal para você, libera ela. Pode ser que ela seja cliente ideal para outra pessoa. Quando você libera aquilo que não é para você, você abre espaço para que aquilo que é seu chegue até você. Sabe aquela cliente que sempre quer ser atendida em cima da hora? Por que você continua se estressando com ela? Indica ela para sua colega que tem uma agenda mais flexível que a sua. Você não tem que atender todo mundo, você não vai atender todo mundo. Seleciona. Para de ser fominha.
Terceira coisa, proteja o seu tempo pessoal. Uma das maiores armadilhas do nosso setor é deixar o trabalho invadir a nossa vida pessoal. Então é importante que você defina os horários de trabalho e que você respeite esses horários de trabalho. Quando você começa a dizer não para trabalhar fora do seu horário, você está dizendo sim para você, para sua família. Eu conheço muitas profissionais de beleza que lotam a agenda de segunda a sábado, às vezes deixa só o domingo para dizer que tem uma folga. E elas não conseguem tempo para absolutamente nada. Comem correndo, não bebe água direito, não senta para responder às clientes como deveria, fica segurando xixi. Ah, mas eu tenho secretária para responder meus clientes no WhatsApp. Ótimo. Mas a cliente é sua ou ela é da sua secretária? Se é sua, você precisa saber o que está acontecendo. Precisa conferir, precisa acompanhar. Não é só largar na mão da secretária e sumir. Entende? Tem profissional que entope a agenda de atendimento e não tem tempo para fazer fluxo de caixa, para emitir nota fiscal. Não tem tempo para se especializar ou para criar um conteúdo decente, um conteúdo interessante sobre o trabalho na rede social. Você abre o Instagram e só tem foto de antes e depois. Parece um catálogo. E aí, quando a cliente fala que tá caro o serviço, que pede desconto, a profissional acha ruim. Mas ela tá tão entupida de atendimento que ela não tem tempo para gerar valor no trabalho dela. Eu tenho certeza que você não decidiu empreender para ter um burnout, para morrer de estresse. Eu acho que você deve ter decidido empreender para ter qualidade de vida. Foi ou não foi? Ter tempo para você, ter tempo para sua família, para viajar, se divertir, ir ao cinema no meio da tarde, se você tiver vontade, fazer o seu próprio salário. Agora, se você deixou a CLT para continuar vendendo o seu preço por preço de banana, continuar sendo escrava do seu trabalho, desculpa, mas você não deveria ter saído. Pelo menos lá na CLT, você tinha fundo de garantia, você tinha 13º. E agora, você tem o quê? Ah, mas agora pelo menos eu trabalho para mim, me mato pelo meu próprio negócio. Grande coisa. Trocou 6 por meia dúzia. Porque nessa circunstância não tem muita diferença não, viu? Então, soberana, tá na hora de deixar de ser besta. Aprenda que quando você estabelece limites claros com as suas clientes e com você mesma, as suas clientes começam a te ver como uma profissional séria, que valoriza o próprio tempo, que valoriza o próprio trabalho. Você ganha mais tempo para você, para as pessoas que você ama, e não tem nada mais valioso do que isso. Ter tempo para descansar sem culpa. Quando foi a última vez que você descansou sem culpa? De estar ali fazendo nada. Quando foi a última vez que você parou para planejar o seu trabalho? Quando você estabelece limites claros, você começa a atrair o tipo certo de cliente. Aquelas clientes que realmente valorizam você, que valorizam o seu trabalho, que estão dispostas a pagar por ele. Entende a importância disso? Então, o que a gente aprende hoje? O que a gente leva desse episódio de hoje? Primeiro, ser boazinha não te leva a lugar nenhum. Ser boazinha não te garante que a cliente vai ficar contigo. Muito pelo contrário. 2, que dizer não é uma forma de proteger o seu valor e o seu tempo. Vou falar de novo. Dizer não é uma forma de proteger o seu valor e o seu tempo. E 3, que estabelecer limites claros, ao estabelecer, os limites claros, você constrói um relacionamento mais forte e mais saudável com a sua cliente. 3 lições importantíssimas para você começar a prestar atenção e aplicar a partir de agora no seu trabalho. Agora o próximo passo é com você. Coloca em prática aí o que a gente conversou. Começa com um pequeno não por vez. E aí você vai vendo como é que isso vai transformando seu negócio. E a forma como você se enxerga como profissional, como a sua cliente se enxerga como profissional.
E aí você vai evoluindo para nãos mais poderosos. Quanto mais poderoso for o não, mais forte será o seu relacionamento com a sua cliente. Tanto do lado dela, quanto do seu lado. Você precisa aprender também a ouvir o não da cliente, tá? Eu espero que o episódio de hoje tenha sido muito proveitoso para você. Escreve aqui para mim qual insight você mais gostou e vai começar a aplicar aí hoje mesmo no seu estúdio. Eu já ia me esquecendo. Se você quiser me perguntar alguma coisa sobre o episódio de hoje, você pode me chamar lá nas minhas redes sociais, tá? @verossoberan, tanto no Instagram quanto lá no TikTok. Eu tô à disposição. @verossoberan. Escreve lá pra mim a sua dúvida, que eu vou te responder, tá? Soberana, muito obrigada por me acompanhar hoje. Eu espero que você tenha absorvido o máximo desse episódio. E eu espero você no episódio da semana que vem. Beijo, beijo. Tchau.